Amados irmãos, saudações em Cristo Jesus. Nós vamos estudar hoje a segunda lição do segundo bimestre de 2020, que nos fala sobre as cartas de Paulo, e agora especificamente sobre a carta de Paulo aos Gálatas. Uma carta escrita por volta do ano de 49 depois de Cristo, em que nós temos a narrativa da viagem missionária de Paulo, lá em Atos no capítulo 13, em que ele viaja e ele alcança as cidades de Antioquia da Psídia, Icônio, Listra, Derbe, e em cada uma dessas igrejas ele deixa um grupo de cristãos que funda ali uma igreja. E essa carta então é escrita a uma região da Galácia. Não existia uma cidade chamada Galácia, era uma região. E esta região, agora no capítulo 14 de Atos, diz então que Paulo volta àquela região e ele volta fortalecendo o coração dos irmãos e exortando para que permanecessem na fé. E o contexto dessa carta é exatamente essa narrativa, este chamamento para permanecer na doutrina, para permanecer nos ensinamentos que já havia sido transmitido àqueles irmãos. Era uma carta então de confirmação do Evangelho. E por que foi necessário isso? Havia um grupo de pessoas que estava influenciando os cristãos a não viverem o evangelho que Paulo havia pregado. Porque eles estavam pregando que era necessário que eles cumprissem todas as leis, todos os preceitos do Velho Testamento para que também fossem salvos. E então, agora Paulo escreve a eles exortando para que permanecessem nos ensinamentos que ele havia transmitido àquele povo. E nós vamos ler o capítulo 2 de Gálatas, versículo 20, que nos diz assim: portanto, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E esta vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo, ele coloca este versículo como sendo o tema central para toda a sua carta. A cada momento, ele nos faz lembrar disto que ele falou àquele povo. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E essa mensagem que ele transmite para os Gálatas é exatamente o segredo para que pudessem então combater todas as falsas doutrinas. A experiência de Cristo vivendo em nós. Esta é a base para que nós possamos viver o Evangelho corretamente, o Evangelho segundo aquilo que Cristo nos ensinou. E o que era o falso Evangelho naqueles momentos? Exatamente aquilo que nós colocamos, que estavam ensinando a cumprir outros preceitos, que Cristo não nos ensinou a cumprir, que Cristo não nos mostrou que deveria se fazer a fim de alcançar a salvação. Estavam negando a salvação pela fé. E nós não podemos jamais negar a salvação pela fé. Não podemos jamais andar para o caminho de que a salvação, para ser salvo, é preciso ter fé e também fazer mais alguma coisa. E era isto que aqueles judeus era conhecido então como os legalistas, que estavam ensinando que era necessário que para salvar, se tornar como um judeu. Que era necessário também circuncidar. Era necessário guardar o sábado. Era necessário guardar todas as festas que os judeus guardam. Mas isto não, em nenhum momento foi colocado por Cristo Jesus que era necessário fazer. Hoje nós temos visto grande número de irmãos que têm dado um valor muito considerável à cultura e aos costumes judeus e querem trazer isto para dentro da igreja.
e até mesmo extrapolando a cultura judaica. Muitos têm colocado em suas igrejas o toque do shofar, que era na cultura judaica. Lá no culto, no templo, era tocado o shofar e tem introduzido isto nas igrejas. Outros têm construído réplicas da Arca da Aliança e entram então na igreja carregando a Arca da Aliança e levam o povo a tocar nessa arca e adorar, colocando como sendo algo santo, esperando dali então sair curas. Nós devemos lembrar que a arca que ficava no templo, a Arca da Aliança, não poderia jamais ser tocada pelo homem. Quem tocasse morreria. Não há nenhum ensinamento para que nós possamos fazer réplicas das arcas e colocar em nossas igrejas. Nós devemos nos voltar para o Evangelho, para a doutrina que nos foi ensinada. É preciso, sim, ler, tirar os ensinamentos do Velho Testamento, mas nos lembrando que o Velho Testamento ele foi escrito para que nós pudéssemos aprender sobre a santidade de Deus, para aprender sobre o pecado, porque a lei nos ensina sobre o pecado, para que nós pudéssemos aprender sobre a nossa santidade, a nossa separação para o serviço de Deus, a importância da justiça social, o modo como nós devemos glorificar a Deus, louvar a Deus, os salmos que devemos entoar a Deus. Nós não podemos acrescentar coisas ao Evangelho. Devemos aprender com o Velho Testamento, mas nós não podemos trazer as ordenanças do Velho Testamento para que seja uma condição para a nossa salvação. Abraão não foi salvo pelas obras que ele praticou, Abraão foi salvo pela sua fé. E nós somos partes da aliança pela fé, não pela descendência do sangue. Eu não sou descendente de Abraão, mas eu sou filho de Abraão pela fé. Eu sou filho porque creio assim como ele creu e ele foi justificado. E nós também, quando cremos em Cristo Jesus, também somos justificados. E somos assim filhos da fé. E não temos que nos submeter a ordenanças que não sejam as ordenanças do Novo Testamento. E Paulo vem e diz então, olha, eu passei aqui neste início da primeira viagem missionária, e agora ele diz, e me admiro como tão depressa vocês se desviaram do evangelho que eu preguei. E aquele grupo de judeus que estava no meio ali da região da Galácia, eles falam para aqueles irmãos que eles deveriam fazer aquilo que eles estavam ensinando, caso contrário não seriam salvos. Então Paulo diz, vocês têm se desviado do evangelho. E ainda que eu volte aqui e venha falar um outro evangelho, além daquele que eu já falei, daquele que eu já ensinei a vocês, seja ele anátema. E nós então não podemos mudar o evangelho de Cristo Jesus. Caso contrário, nós viveremos aquilo que Jesus disse lá em Marcos capítulo 7, versículo 7, que em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Nós não podemos ensinar nada que esteja fora da palavra de Deus. Aqueles que ensinam que deve colocar sal grosso nas gavetas, sal grosso atrás da porta, colocar sal nas casas, benzer a casa, jogando água orada, água ungida, óleo santo. Nada disso tem na Bíblia. E isto, então, são preceitos, ensinamentos de homens e que não deve ser seguido. Jamais podemos desvirtuar do Evangelho. E quando nós desvirtuamos do Evangelho, nós deixamos de ter a vida de Cristo em nós, porque nós não estamos no caminho ensinado por Cristo Jesus. Os Gálatas estavam substituindo a graça de Cristo Jesus pela lei.
por ensinamentos de homens, por ensinamentos inventados para que pudesse ter mais uma condição para ser salvo. O homem gosta destas coisas, o homem gosta de fazer alguma coisa para se tornar merecedor. Mas a única coisa que nos torna merecedores da graça de Deus é a fé. Nada que possamos fazer pode tornar Deus nosso devedor. Nós não podemos dar nada a Ele. E Ele nos ensina que dele são todas as coisas, dele é a prata, dele é o ouro, dele é todo o mundo. O que nós poderíamos oferecer então para Deus? O que nós podemos fazer? O que nós podemos praticar para que Deus possa se sentir como que agradado ou como devedor por alguma coisa que nós podemos fazer? Nada podemos fazer. Não há, então, nada que podemos fazer para completar a nossa salvação. A nossa salvação é pela graça. A nossa salvação é pela fé em Cristo Jesus. Paulo, ele nos leva a pensar, então, principalmente com este versículo, que já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ele nos faz pensar então que a nossa centralidade do Evangelho é Cristo Jesus. Se nós pensarmos na salvação pela lei, a lei toda deve ser cumprida. Não podemos tropeçar em uma só parte da lei. E qual o homem que pode cumprir completamente a lei? Exatamente por isso que Cristo Jesus veio para cumprir a lei no nosso lugar, para que, pela sua graça, nós pudéssemos ser salvos. Nós não podemos cumprir toda a lei. Engana-se quem diz que cumpre toda a lei. Quem poderia resistir ao mandamento de não cobiçar? Quem poderia resistir ao mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas? Amar ao próximo como a si mesmo, em nenhum momento pensar no seu próprio benefício, sem que esteja deixando de fazer alguma coisa para o seu irmão. A graça, então, é seguir a verdade do Evangelho, seguir os ensinamentos de Cristo e reconhecer que nós não somos capazes de alcançar a salvação, mas que podemos ser conduzidos pelo Espírito Santo para que Ele possa testificar ao Pai que nós somos filhos de Deus. A lei não justifica ninguém, mas a fé justifica, porque a obra foi completa por Cristo Jesus. E tendo Cristo Jesus cumprida toda a obra, então nós podemos agora receber esta justificação pela nossa fé em Cristo Jesus. No capítulo 2, versículo 4 da carta aos Gálatas, ele diz: isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Ele estava dizendo a respeito de alguns irmãos que estavam ameaçando os irmãos da região da Galácia de que eles não seriam salvos. Mas nós não podemos nos curvar àqueles que querem nos intimidar com coisas que não são ensinamentos de Deus, que são criações humanas. E nós então somos chamados a confirmar Cristo no nosso viver, para que nós possamos discernir os verdadeiros servos de Deus. Há muitos irmãos que, com
sabedoria distorcem as palavras. Mas nós temos que ter o conhecimento da palavra para que nós tenhamos a sabedoria de Deus, não a sabedoria humana como aqueles que distorcem a palavra, mas a sabedoria de Deus para discernir entre o certo e o errado, para discernir aquilo que é ensinamento bíblico e aquilo que é mudança feita pelo homem para que possa ludibriar, possa enganar as pessoas. Nós precisamos nos manter firmes na palavra de Deus. Jamais podemos nos desviar. Por isso a necessidade de estudar a palavra de Deus. E Paulo estava enfrentando aquele problema, exatamente porque aqueles irmãos estavam querendo minar a autoridade de Paulo, dizendo que Paulo não tinha autoridade como apóstolo. E Paulo então vem no capítulo 2 mostrando que a autoridade dele como apóstolo também era reconhecida pelos demais apóstolos. E Paulo, quando ele escreve essas coisas aos Gálatas, ainda foi um tempo antes do concílio de Jerusalém. Se fosse já após o concílio, com certeza ele teria feito menção aqui das palavras daqueles irmãos, que mandaram que eles pudessem seguir a doutrina de Cristo e que não seria necessário então eles se submeterem à circuncisão, mas que eles guardassem da imoralidade sexual, da impureza, que eles guardassem de ingerir, de comer o sangue, e foram as restrições que foram colocadas àqueles irmãos depois no concílio. E Paulo não cita isto aqui na carta aos Gálatas, mas depois ele vai e coloca estas questões, leva o que aqueles irmãos judeus estavam fazendo com os gentios, e ele busca então confirmar o ensinamento que ele está trazendo aqui na carta aos Gálatas. E ele coloca também, inclusive com uma recomendação, falando sobre o que aconteceu entre ele e Pedro e também Tiago, que Pedro, quando estava ali com aqueles irmãos, ele estava agindo como os gentios. Ele estava confraternizando, comendo, tendo a comunhão com os gentios, fazendo parte das refeições. Mas quando chega Tiago, ele começa então a se abster daquelas coisas. E ele já não estava mais agora tendo a comunhão com os irmãos. E ele estava sendo uma pessoa que tinha um comportamento liberal na ausência dos judeus e estava sendo como um legalista na presença dos judeus. E Paulo diz que até mesmo Barnabé foi influenciado por eles. E Paulo então se posiciona firmemente, chama a atenção de Pedro, chama a atenção de Tiago, chama a atenção de Barnabé e diz que eles estavam errados. Como que eles queriam exigir que aqueles irmãos gentios pudessem agir como judeus se eles próprios não agiam como judeus na ausência de outros? E aquele comportamento dúbio deles foi uma motivação então para que Paulo chamasse a atenção deles. E Paulo então leva essa questão depois ao concílio dos apóstolos e os apóstolos reconhecem que não. O evangelho dado a Paulo é o mesmo evangelho de Cristo Jesus, mas que Deus o confirmou como evangelista, como apóstolo dos judeus, e que não era condizente com o evangelho fazer com que eles se voltassem à prática dos judeus. E como que nós podemos então combater essas doutrinas de que nós devemos nos voltar para
as práticas judaicas, como a da Arca da Aliança, do shofar, a utilização da estrela de Davi e coisas nesse sentido. Ou então utilizar como que se fosse amuletos, colocar sal, colocar cruz, como sendo algo que vai transmitir bênçãos, colocar lenços, colocar águas orada, ungida, benzida. Nós somente podemos nos afastar dessas coisas se nos voltarmos verdadeiramente para o Evangelho. Paulo, ele fez muito bem em colocar um fim, colocar um basta naquilo que estava acontecendo ali naquela região. Caso contrário, nós poderíamos sofrer com a mudança do Evangelho e poderia então sofrer até mesmo com a extinção da igreja. Se aquele grupo permanecesse como o grupo legalista, levando o Evangelho de Cristo Jesus e encaixando dentro daquilo que eles queriam, haveria uma distorção e deixariam de ser livres para servir a Cristo e voltariam então como escravos da lei. É o que Paulo ensina. E por isso que ele diz, já não é a lei mais que vive em mim, é Cristo que vive em mim. Já não ele diz, porque eu mediante a própria lei morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Ele já não tinha mais que seguir aqueles preceitos, porque os preceitos já haviam sido cumpridos por Cristo Jesus. Mas ele agora tinha um compromisso com Cristo, com o Evangelho de Cristo, com a mensagem de Cristo. E era necessário, então, que estas palavras que ele disse, que já não sou eu mais quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. Nós precisamos, então, colocar em prática as palavras, as atitudes de Jesus para produzir vidas em nós. E isso nós fazemos. Como ele nos diz lá em Mateus no capítulo 7, que o homem que ouve a sua palavra, ouve os seus ensinamentos, mas não pratica, é como o homem que constrói uma casa sobre a areia. Uma casa sem fundamentos. E vindo as chuvas, a tempestade, os rios, abalam aquela casa e ela vira então uma ruína, ela haverá de ser destruída. Mas o homem que ouve as palavras e as praticam, esse é como aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. E no Velho Testamento, lá no livro de Salmos, nós vemos que o salmista diz a todo tempo que Deus é a sua rocha. Deus é o seu rochedo, Deus é a sua fortaleza. E nós devemos construir, então, a nossa vida cristã, a nossa vida diária, sobre Deus, sobre o ensinamento de Deus, para que jamais venhamos nos afastar, para que Ele possa produzir vida em nós e vida em abundância. Versículo 21, ele vem trazendo: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Nós temos que ter cuidado para que nós não tornemos a morte de Cristo Jesus em vão. Há muitos que querem colocar mais alguma coisa, mais um esforço humano para a salvação. E se nós fizermos isto, nós queremos então anular a graça de Deus. A graça de Deus é que nos dá a salvação. Nós não podemos querer nos aderir a qualquer exigência da lei, ainda que seja a lei de Deus ou a lei humana, para que possamos ser salvos. A nossa salvação é pela graça. Mas para que serve a lei então? A lei serve para que nós possamos reconhecer os nossos erros, reconhecer o nosso pecado. A lei que não, fora dos 10 mandamentos, as leis descritas no livro de Levítico,
serve para nos mostrar qual é a obra de Cristo Jesus, serve para nos mostrar como que devemos reconhecer a santidade de Deus, para nos mostrar como que devemos nos purificar do pecado e não apenas de circunstâncias humanas. Tudo é para ensinamento, é uma grande parábola. A lei, fora a lei dos 10 mandamentos, então, que nos mostra o pecado, as demais é uma grande parábola, uma metáfora da vida cristã, uma metáfora, então, do sacrifício de Cristo Jesus, uma metáfora de como é a purificação, o pagamento pelo pecado. Isso tudo deve ser, então, como que um professor para que nós possamos viver a vida cristã. E quando nós vivemos o Evangelho, quando nós vivemos em Cristo Jesus, isso então elimina a religiosidade, elimina o legalismo. Mas como nós vamos viver então sem uma orientação? Vamos viver sem algo que nos dê o direcionamento? Não, os ensinamentos de Cristo nos dão o direcionamento. A própria lei nos dá o direcionamento do que vem a ser pecado, mas Cristo Jesus veio e disse que ele não revoga a lei, mas que ele ensina, olha, se foi ensinado que não se deve matar, não matarás, ele diz então que eu, porém, vos digo, se alguém irar no seu coração contra o seu irmão, este já pecou. É como se ele já tivesse então matado o seu irmão. Cristo vem então com um padrão ético muito superior à própria lei. Em nenhum momento está revogado, mas está nos mostrando que, olha, a lei estava ensinando um pouquinho do que devemos fazer, mas que Cristo Jesus espera que nós venhamos fazer muito mais, que nós devemos então ser realmente exemplos para o mundo, como luz e como sal para este mundo. Enquanto o legalismo, o cumprimento da lei pela lei vai nos mostrar que é exaltado aquilo que nós fazemos, o que nós cumprimos, aquilo que nós conseguimos cumprir da lei, a graça de Cristo nos mostra que Cristo já cumpriu essa lei e que todo o mérito é de Cristo. Nós apenas estamos agora andando nos caminhos dele, porque nós, como raça humana, não conseguimos jamais ser justos, mas Cristo, sendo justo, nos auxilia agora a andar com ele. Ele, sendo justo, então, que ele toma as nossas cargas e também nos caminha agora numa carga que é do próprio Cristo, que é o jugo de Cristo, para que nós venhamos andar em conformidade com a vontade de Deus. E de que lado que as pessoas estão hoje, de que modo, né, que as pessoas estão hoje colocando de lado a graça de Deus, quando estão buscando alguma coisa a mais para a salvação, alguma coisa a mais para bênçãos de Deus, querendo negociar as bênçãos de Deus, querendo dar grandes ofertas para que Deus possa então multiplicar muito mais aquilo que Ele está dando. Deus não nos ensina, Deus não nos mostra nenhum ensinamento com base nessa teologia que tem sido pregada, colocando que é preciso fazer algumas religiões novenas, outras campanhas para que se alcance a graça de Deus. Não, a graça de Deus já foi manifesta em Cristo Jesus e nós temos agora que crer.
Devemos andar então como que alguém sem lei? Não. Devemos andar de acordo com os ensinamentos de Cristo Jesus. A nossa motivação agora para cumprir a lei é porque Cristo me amou. É porque Cristo morreu por mim. E a experiência que devemos viver, tendo uma vida como Cristo no centro da nossa vida, é que este é o Evangelho, este é o ensinamento insubstituível para nós. E a todo tempo devemos nos voltar para esse ensinamento. E devemos então, a cada dia, combater as distorções de ensino do Evangelho que começam a surgir nas igrejas. Mas para isso, nós precisamos ser firmes. Devemos ler e conhecer a palavra de Deus. Devemos desenvolver uma vida de oração para que nós possamos, a cada dia, nos aproximar de Deus. Devemos rejeitar todos os ensinamentos, todas as propostas que contrariem os ensinamentos do reino, que contrariem a ética do reino, que contrariem qualquer forma de adoração a Deus que não esteja de acordo com a palavra de Deus. Deus não quer que nós venhamos inventar formas de adoração. Não quer que nós venhamos inventar formas de ensinamento bíblico. Ele quer que nós possamos aprender da Bíblia, que nós possamos adorá-lo de acordo com o que ele nos ensinou através da sua palavra. E para isso nós devemos nos propor a cada dia ensinar isto a outros irmãos. Por isso a necessidade de nós mantermos a comunhão uns com os outros, para que nós possamos ensinar uns aos outros. E a Bíblia nos manda a admoestar uns aos outros, para que nós tenhamos um evangelho que possa ser duradouro, para que ele venha a cada dia permanecendo como um ensinamento fiel à palavra de Deus. E jamais devemos nos esquecer que o justo viverá pela fé. E a fé no evangelho é a fé nos ensinamentos de Cristo Jesus, é a fé no nosso Deus. Que Deus possa nos abençoar e que essas palavras que Paulo escreveu aos Gálatas possam ser ensinamentos para as nossas vidas a cada dia. Nós devemos nos lembrar que Martinho Lutero, quando leu o livro de Gálatas, ele se sentiu ainda mais motivado a se levantar contra todas as heresias que estavam sendo pregadas naquele tempo. E com base no livro de Gálatas, ele se levantou para dizer: a Bíblia, a palavra de Deus, é a única regra de fé. Somente a Escritura. É a suficiência da Escritura. E com base no livro de Gálatas, em que ele escreve o seu comentário. Mais tarde, John Wesley, ele, sendo já um pregador, mas de um evangelho que não estava de acordo com a palavra de Deus, ele se converte a esse verdadeiro evangelho e ele se volta para aquilo que estava na palavra de Deus, exatamente pelas admoestações deste livro. Por isso é necessário nós lermos e termos a consciência do que é o evangelho. E este livro, essa carta aos Gálatas, é uma exortação para que nós possamos voltar à defesa da Bíblia, à defesa da palavra de Deus. Que nós possamos defender sempre o evangelho puro, o evangelho sem distorções, o evangelho sem nenhum acréscimo humano. Oremos. Pai de amor, que a tua igreja seja a guardiã das tuas palavras, não apenas no livro impresso, mas pela prática daquilo que o Senhor nos ensinou. Nós rogamos esta bênção para que todo o teu povo esteja
andando nos teus caminhos, sendo luz para este mundo, sendo sal para este mundo, para que nós possamos pregar o teu evangelho até a volta de Cristo Jesus. Amém.